Ora viva, eu sou o pastor, teólogo Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao espaço Só para Esclarecer. Vocês estão na página Teólogo Cianuque Monteiro e essa é a rubrica Só para Esclarecer, onde eu trago diversos assuntos ligados à religião, propriamente à teologia, cultura, política e sociedade. Nesta semana nós vamos fazer uma imersão sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então estarei aqui à vossa espera, estarei aqui à espera do vosso feedback para que nós possamos então começar a abordagem do dia de hoje sobre Atos dos Apóstolos. Você está no espaço Só para Esclarecer. E já vejo um coração subindo, um coração a subir. Vamos lá ver quem é você. Deixa o seu comentário. E nós estamos a fazer uma imersão sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de responder aqui é para quem o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. Quando te perguntarem para quem o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito, a resposta ideal é: o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para todos os cristãos em todas as gerações. Isso por quê? Porque existem algumas igrejas chamadas tradicionais que olham para o livro de Atos como um livro meramente histórico. Ou seja, existem algumas igrejas que olham para os eventos relatados no livro de Atos como história que nós devemos estudar sobre algo que aconteceu no passado. Mas nós, quando digo nós, me refiro a vocês sabem que eu sou pentecostal e vocês também são pentecostais, a maioria dos que me seguem. Quando olhamos para o livro de Atos, fazendo a devida interpretação do texto, a hermenêutica, a exegese, entendemos que o livro de Atos não é um livro meramente histórico, no sentido em que nós vamos apenas saber aquilo que a igreja primitiva viveu, mas é um livro histórico no sentido de que nós podemos ainda hoje vivenciar e experimentar aquilo que os cristãos primitivos viveram. E assim surgiu o movimento pentecostal. O movimento pentecostal surge com essa ideia de que é possível buscar e experimentar aquilo que Paulo, Pedro, Tiago, João, entre outros, experimentaram no período da igreja primitiva. Então, o livro de Atos foi escrito para todos os cristãos em todos os tempos. Bem, existem alguns teólogos que deram uma ideia brilhante. Há quem diga que o melhor tema, o melhor nome, não seria o livro de Atos dos Apóstolos, mas seria os Atos do Espírito Santo. Na verdade, o livro de Atos é o Evangelho do Espírito Santo. Nós temos os 4 evangelhos, que são os evangelhos, o Evangelho de Jesus Cristo, e o livro de Atos é o Evangelho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é demasiadamente enfatizado no livro de Atos. Então, um bom nome seria os Atos do Espírito Santo. Mas, na verdade, Atos dos Apóstolos não está de todo errado. Por quê? Porque o nome Atos dos Apóstolos serve para nos motivar, para nos incentivar, para mostrar de que se Pedro, se Paulo teve o engajamento, a força para evangelizar, para falar de Jesus em vários países, atravessou o continente, atravessou o mar, saiu da Ásia, foi para a Europa. Isso significa que, na verdade, Atos dos Apóstolos serve para nos incentivar de que se Paulo fez, se Pedro fez, se Anuque pode fazer, o Fábio de Alupuna, que está aí do outro lado, que já saudou, boa noite, reverendo, boa noite, também pode. O Carlos Camoni também pode experimentar. Então,
tanto o nome Atos do Espírito Santo através da igreja ou através dos apóstolos e o nome Atos dos apóstolos dá no mesmo, porque na verdade era o Espírito Santo, um mesmo Espírito, agia por intermédio de todos eles. Então, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Foi Lucas, o médico amado. Você pode encontrar sobre Lucas, o médico amado, em Colossenses 4:14. Paulo chama de Lucas, o médico amado. Lucas foi o único escritor gentio da Bíblia. Não foi judeu. O médico amado escreveu o livro de Lucas, o evangelho que leva o seu nome, e o livro de Atos, são praticamente 2 tomos do mesmo livro, ou seja, um livro com 2 partes. Lucas, ele escreveu tanto a primeira parte, que é o Evangelho de Lucas, do terceiro Evangelho, que está na Bíblia, e Atos dos Apóstolos, ele escreveu endereçando ao Teófilo. Teófilo significa que ama a Deus. Teos, Deus. Ófilo vem de fileo, filho. Fileo, de filosofia, amor, a sabedoria. Então, Teófilo, aquele que ama a Deus. Provavelmente um romano, simpatizante pelo cristianismo, que queria saber mais sobre os cristãos. Paulo dedica a Teófilo, e ele diz que, assim como alguns escreveram sobre a vida e obra de Jesus, aquilo que Jesus fez enquanto esteve na terra, escreveu isso em Lucas 1, você encontra também em Atos 1, então Lucas vai escrever para Teófilo dizendo que também ele escreveu não só aquilo que Jesus fez na terra, mas aquilo que Jesus continuou a fazer, no português de Angola, e aquilo que Jesus continuou fazendo, no português do Brasil, enquanto esteve no céu. Continuou fazendo por intermédio dos seus apóstolos. Tem o Josemar Lopes, Nair Gomes. Olha, hoje eu estou a partir do celular, não estou a partir do notebook. Quando eu estou no notebook, consigo partilhar pelo celular. Quando só estou no celular, não consigo partilhar. Então, vocês estão aí do outro lado. Fábio Dialupuna, o Carlos Camone, Josemar Lopes, Nair Gomes. Me ajudem, partilhem este live para que mais pessoas se apercebam que nós já estamos online. Eu só vou poder partilhar depois do live. Então, estamos aqui a falar sobre... Já falei aqui sobre para quem o livro de Atos foi escrito. Já falei também aqui o nome do livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos ou através da igreja. Autor, já falei aqui que é Lucas, o médico amado, o único gentio. Lucas, ele como médico e alguém que defendeu tese, conhecia a metodologia de investigação científica. Então, Lucas, diferente de Mateus e de João, por exemplo, que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares, Lucas andou com o apóstolo Paulo, com Timóteo, com Barnabé, e Lucas, ele registrou aquilo que ele via acontecer com o apóstolo Paulo, e também ele pesquisou para poder escrever sobre Jesus. Ou seja, o facto de Lucas ter pesquisado, aqueles que foram testemunhas oculares, não significa que ele não tenha sido inspirado. Deus tem diversas formas de inspirar os autores da Bíblia para poder, então, escrever. Então, Atos dos Apóstolos é uma ponte. O livro de Atos dos Apóstolos é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. Nas epístolas, por exemplo, paulinas, nas epístolas gerais, você vê os apóstolos a escreverem para as igrejas, ou vou falar um bocadinho em português do Brasil também, você vê os apóstolos escrevendo para as igrejas, mas é em Atos que você pode, então, aprender como estas igrejas foram fundadas. Como essas igrejas foram fundadas. Então, se você retira o livro de Atos da Bíblia, você vai ter aí uma lacuna histórica muito grande. Você vai sair dos evangelhos para as epístolas e você vai se perguntar, mas como é que a epístola, a igreja de Roma, como é que a igreja de Corinto, como é que as igrejas na Galácia, como é que a igreja em Filipe e em Colosso foram fundadas. Isso você encontra nas viagens missionárias de Paulo, escrita por Lucas.
Lucas. Lucas escreveu esse livro de Atos no ano 60, ano da chegada do apóstolo Paulo em Roma. Lucas teve também uma ênfase apologética ao escrever o livro de Atos. Ele queria provar que o cristianismo nunca constituiu uma ameaça contra a lei ou a ordem ou contra o Império Romano. Bem, aqui deixa eu abrir um parênteses e dizer para vocês que se os pastores, tanto em Angola quanto no Brasil, lessem, se as igrejas, se os crentes decidissem estudar mais o livro de Atos, verdadeiramente teremos uma igreja mais viva, mais acesa, com mais poder, uma igreja capacitada para enfrentar regimes ditatoriais, uma igreja sem todo esse espetáculo que a gente vê hoje, brincadeira nos púlpitos. Então o livro de Atos, ele serve para nos fazer voltar às origens, às nossas origens. Na verdade, a maior e melhor forma da igreja avançar é a igreja recuar. Recuar para as suas origens, para o seu alicerce, pois nós estamos alicerçados nas doutrinas dos profetas e apóstolos, como está escrito no próprio livro de Atos. O versículo-chave do livro de Atos você encontra no versículo 8 do capítulo 1. No capítulo 1, os apóstolos perguntaram a Jesus, diz-nos, porventura, tu vais restaurar neste tempo o reino a Israel? Eles queriam saber quando é que Jesus havia de restaurar o reino de Israel. Eles eram cristãos, mas ainda estavam com essa preocupação da restauração do reino de Israel, algo que Deus havia prometido a Davi, que ia restabelecer o seu reino. Eles sabiam que Jesus é filho de Davi e perguntaram, porventura restaurarás tu nesse tempo Israel? E Jesus respondeu para eles, não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai determinou para si mesmo. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, a nível local, como em Samaria, a nível regional. Em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, os confins da terra, a nível internacional. Atos é um livro de missões. E o Espírito Santo, no espírito de missões, vai então espalhando o evangelho da salvação para todo o mundo. Então, nesta semana nós vamos estar emergindo nesse livro de Atos. O meu convite para você é medite neste livro, estude este livro, acompanhe este livro e eu estarei aqui durante toda a semana, começando hoje, segunda-feira, até sexta-feira, somente fazendo essa imersão no livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Conto com vocês amanhã às mesmas horas. Deus abençoe.